Hoje nós começamos uma nova série de mensagens dividida em três mensagens. E hoje eu quero falar a respeito das dúvidas e como nós somos desafiados a viver diante delas. Eu vou falar aqui a respeito de parte da vida de um homem chamado Gideão, e justamente no momento onde ele foi chamado para fazer algo que diante dele estava além das suas forças. Como não tem como nós lermos aqui os capítulos 6, 7 e 8 de Juízes, senão ficaríamos aqui meia hora só lendo, eu vou pegar um versículo e a partir dele eu vou falar sobre algumas peculiaridades desse momento da vida de Gideão. O versículo está no capítulo 6 e ele é o versículo de número 15, onde Gideão diz assim: "Ah, Senhor", respondeu Gideão, "como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família." Repito: "Ah, Senhor", respondeu Gideão, "como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de toda Manassés, e eu sou o menor de toda a minha família." Vou convidar-nos a orar novamente. Pai, aqui está a história de um homem que caminhou contigo. A história de Gideão está conectada com a nossa, pois faz parte de um mesmo povo que ouviu o seu chamado. Entretanto, o seu chamado, ele chega aos nossos ouvidos e ao nosso coração de formas diferentes. Nenhum de nós aqui somos iguais. Mas que essa noite, através do que Gideão viveu com o Senhor possa mostrar o chamado da nossa vida. Abrir a nossa consciência sobre a presença do Teu reino. E nos mostrar o que o Senhor espera de homens e mulheres que vem chamando ao longo da história. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Há uma antiga história Cherokee. Cherokee é uma tribo indígena da América do Norte. Há uma antiga história Cherokee, onde um jovem chegou diante de um ancião e falou a respeito de uma dúvida sobre seus sentimentos. Ele viu uma situação a qual ele achou injusta e ele chegou diante daquele ancião buscando sabedoria para que ele soubesse o que fazer diante desse dilema. E ele explicou todo o dilema. Inclusive ele afirma assim: "Quando eu vejo essa injustiça, eu sou tomado de profunda raiva e indignação. E eu sei que essa raiva e essa indignação, ela pode fazer com que o problema piore. Então eu estou aqui vivendo dois mundos." E ele pergunta para aquele ancião: "O que eu faço?" E ele ainda disse um pouco mais. Ele falou assim, contextualizando com a sua época, com o seu meio, ele fala assim: "Essa raiva e essa vontade de fazer a coisa certa apesar da raiva são como dois lobos que estão se enfrentando frente a frente." Ele tinha uma dúvida: o que fazer diante daquilo que ele viu, já que dentro dele havia dois lobos lutando internamente. O ancião, já com a idade avançada, com muita experiência, ele responde ao jovem com a seguinte afirmação: "O lobo que você alimentar mais vence." E assim é diante da dúvida. Quando nós estamos diante de uma dúvida, o lobo que nós mais alimentamos é aquele que fala mais alto em nosso coração. É muito parecido com o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, quando ele vira para os seus discípulos e para as suas discípulas e fala que um coração dividido traz uma mente dividida. Ele provoca uma mente dividida. E no contexto daquele texto em Mateus, capítulo 12, versículo 34, Jesus, é claro, a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, o lobo que você mais alimenta
é aquele que se torna mais forte e que aparece mais. E uma mente dividida é uma mente que tem referências distintas a respeito do mesmo fato. Ela tem valores acumulados ao longo da vida, da sua experiência, da sua vivência, e valores são difíceis de determinar até que você estabeleça uma crença que o estruture. Então, quando eu explico algo que eu sinto, eu estou falando a respeito de algo que eu creio. Quando a origem daqueles valores é uma só, eu sei que caminho a minha mente segue, que o meu coração segue e que minhas ações tomam. Mas quando eu trago distintas fontes para tomar uma decisão, a minha mente se divide o tempo todo. O que fazer diante da dúvida? O que fazer se dois lobos estão brigando dentro de mim e eu tenho que dar uma resposta para isso? E Gideão já estava há 7 anos diante de um contexto onde dois lobos estavam presentes. No capítulo 6, ainda no versículo 1, o texto diz que os israelitas eles fizeram algo que desagradava ao Senhor e por isso o Senhor os permitiu viver sob a opressão dos midianitas. Ou seja, o que esse texto está me ensinando agora é que quando eu me distancio do Senhor, o Senhor questiona a nossa fé. Quando eu me distancio de Deus, Ele questiona a nossa fé. E às vezes essa fé vem a partir, o questionamento dessa fé vem a partir de um cenário que nos traga a dúvida. E a pergunta que Deus nos faz quando Ele proporciona cenários desconfortáveis que nos trazem dúvida é exatamente essa: qual lobo você está alimentando mais? Aqui a gente já acaba com um pensamento que é comum, que na fé não pode haver dúvida. Pelo contrário, eu acredito que Deus, em muitos momentos, nos gera dúvida. A pergunta verdadeira talvez seja essa: como ser forte diante das dúvidas? A que material eu estou recorrendo mentalmente, o que tem abastecido o meu coração para eu saber lidar com a dúvida? Acho que a pergunta aqui é essa. E eu me lembrei da frase de um autor que eu gosto muito, quando ele fala que a verdadeira fé não é a ausência de dúvida, mas sim a escolha de seguir a Deus apesar da dúvida. Logo, Tim Keller, ele está falando que uma mente sólida é uma mente que traz uma única fonte de referência dos seus atos. Quando eu crio um ídolo, quando eu dou atenção para outras vozes, a minha mente se divide e eu fico em dúvida, sem saber o que fazer. Como sanar as nossas dúvidas e como ter uma mente sólida diante das dúvidas que todos os dias batem à nossa porta, aquelas que nos esperam na segunda-feira, sejam relacionadas ao nosso modo de viver, ao nosso relacionamento, ao nosso trabalho, tudo mais. E eu vou construir aqui alguns princípios que são fundamentais para nós lidarmos com as nossas dúvidas a partir de um caminho sólido de valores, que são os valores do reino de Deus. Valores esses que ajudam-nos a estabelecer crenças, e crenças que nos ajudam a tomar atitudes que sejam coerentes com aquilo que Deus espera que a gente creia. Mas nós sabemos que quando nós nos afastamos de Deus, Deus permite que a gente tenha dúvida, para justamente perguntar a gente que lobo a gente está alimentando mais, ou seja, quem é que vai atuar nesse momento na sua vida a ponto de mudar, de fazer com que você faça a escolha pelo lobo certo ou pelo caminho certo. O que a tua boca está produzindo atualmente, o que as suas ações estão produzindo atualmente, diz respeito a que lobo você alimenta. E o primeiro princípio, se você quiser ter uma mente sólida, crendo em Deus apesar da dúvida, é ore e clame. Ore e clame. Esse é o primeiro princípio. Quando eles ficaram 7 anos diante da luta contra os midianitas, sendo oprimidos, eles clamaram a Deus. E aqui vale a pena um lembrete. Eles não clamaram a Deus a respeito somente do seu problema momentâneo, daquele instante. Eles lembraram que Deus tinha uma aliança com eles e clamaram a Deus. Os versos de número 7 a 9 explicam isso. Quando você estiver em dúvida, ore, clame. Cláudio, qual é a diferença do clamor para a oração? A oração
O clamor, ele tem uma exigência um pouco mais profunda no nosso coração. É justamente quando eu vou lá dentro, abaixo das minhas crenças, e questiono os valores que conduzem a minha ação. Não é simplesmente mudar de pensamento, é mudar de princípios que regem as nossas atitudes. Aquele povo por 7 anos estava oprimido porque escolheram outra referência espiritual além do Senhor. Deus colocou uma grande dúvida no coração deles. E agora, quem vai tirar vocês dessa situação? E quando você não souber como sair dessa situação, clama e ora. Clama. Vai lá nos valores. Deus, no que eu realmente estou acreditando? Eu estou acreditando simplesmente naquilo que eu penso, ou eu estou indo fundo no meu coração e questionando se o meu coração realmente acredita no Senhor? Foi isso que eles fizeram. Oraram, e Deus respondeu, enviando alguém para falar: eu vou libertar vocês disso. Primeiro princípio diante da dúvida: oração. Isso me fez lembrar da carta ao Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda agitada, levada e agitada pelo vento. Quando nós queremos nos aproximar da realidade, dos cenários da vida, com 2 referências, nós estaremos sempre em dúvida. Se você quiser que as coisas aconteçam, peça sem duvidar. A fé cristã é crer em Deus apesar das dúvidas, sabendo aonde está o fundamento da sua vida. Ore a Deus e peça fé. O segundo princípio que a vida de Gideão nos ensina, além de orar, é: abandone os seus ídolos. Se alguma coisa está dividindo a sua opinião quanto ao que fazer, abandone aquilo que não tem nada a ver com Deus e se aproxime de Deus com mais força. No versículo 10 do capítulo 6, o texto diz assim: Deus se volta para eles e diz: eu sou o Senhor, o seu Deus, e não adorem os deuses dos amorreus. Ele está colocando aqui claramente 2 referências de vida, de valores de vida que estão na vida daquele povo. Você vai ter que abrir mão de um. E Jesus fala isso naquele mesmo texto de Mateus 12. Se você agrada a um Deus, o que faz? Entristece a outro. Então escolha quem realmente está abastecendo a sua mesa com o pão nosso de cada dia, quem está cuidando de você quando você acorda e quem está contigo quando você dorme. São os seus valores que fazem você passar a noite de cabeça cheia pensando em problema, ou é a fé de descansar em mim, que estou cuidando de você, inclusive enquanto você dorme? Muitas das inquietudes da nossa mente à noite é porque a gente tem mente dividida. E nós não queremos, nós damos polimento nos nossos ídolos à noite. Nós damos polimento nos nossos ídolos toda a noite, pensando nos problemas, pensando nas dificuldades, querendo viver amanhã, um dia que você nem sabe se vai estar vivo para viver. Para de dar polimento em ídolo, quebra isso, arranca, abandona isso. E fala assim: eu não sei, eu tenho dúvidas a respeito do meu dia de amanhã, mas Deus tem uma aliança comigo, e eu vou descansar nisso. E isso precisa ser suficiente, isso precisa ser essencial. Se a gente aprende a fazer isso, a gente descansa. E não é um exercício fácil, não é. O próprio Senhor Jesus fala no capítulo, o autor de Hebreus, em 11:6, fala assim: sem fé, sem acreditar que Deus é suficiente, diante das dúvidas, sem ter uma essência de valores alicerçada plenamente em Deus, é impossível agradar a Deus. E ele vai mais adiante: pois quem dele se aproxima, precisa o quê? Crer que ele existe. Quando eu crio dúvida na minha vida, é porque eu acho que para resolver os meus problemas, eu preciso de Deus e mais alguma coisa. Só Deus não é suficiente. Eu preciso crer que Ele existe. Eu preciso crer que Ele tem todas as soluções na minha vida. Eu preciso descansar nisso, ou eu vou ter dias atormentados. E mente dividida, meus amados, é mente cansada. A maior parte dos nossos cansaços é porque a gente divide a mente com um monte de coisa. E quanto mais você divide a mente, mais ela se cansa. A ciência está falando disso hoje, Jesus já falava disso há muito tempo.
Nós estamos cansados porque nós desaprendemos a descansar, porque a nossa fé se tornou muito mais um subproduto da nossa confiança do que a essência do nosso descanso na providência divina. Ore com fé. Sim, é impossível agradar a Deus sem fé, porque eu preciso crer nele, ou então eu vou ter uma vida sempre dividida entre Deus e mais alguma coisa. Ore e peça a Deus sabedoria. Quebre os seus ídolos. E em terceiro e penúltimo lugar, desafie o que corrompe a sua fé. Essa aqui é bem difícil. Porque a gente gosta daquilo que a gente crê. E aquilo que a gente crê se torna verdade. E na maior parte das vezes, absoluta. E é muito difícil nós abrirmos mão daquilo que a gente gosta de fazer carinho todo dia. E tem hora que você vai ter que ir além do que você crê. Tem hora que você vai ter que entender que as suas ideologias, as suas concepções, as suas certezas são ídolos que estão desafiando a essência da sua fé. E é justamente isso que nós vemos no versículo de número 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Repare, um homem que deveria saber exatamente quem Deus é na sua vida, está olhando para todo o cenário à volta e questionando Deus. E quando nós tiramos nossos olhos de Deus e olhamos para tudo que está à nossa volta, a gente começa a questionar a Deus, por que está acontecendo isso com a minha vida? Por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou vivendo essa dificuldade tanto tempo? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou precisando sofrer? Quando nós tiramos nossos olhos, nosso coração de confiar em Deus, a gente olha para tudo à nossa volta e acha problema o tempo todo. Tudo vira problema. O que as pessoas falam ao nosso lado vira problema. Se a pessoa elogiar a gente xinga ela. Está vendo o que demais aqui? Porque nós tiramos nossos olhos da graça e da misericórdia de Deus que todo dia nos abastece. Quando a gente começa a olhar muito para o lado, a gente começa a reclamar demais da vida. A gente começa a questionar se Deus realmente existe. Se na nossa fé cabe mais coisa além de confiar plenamente em Deus. Há pouco mais de uma semana, um jovem veio me perguntar sobre... Ele me fez uma pergunta nessa direção. Ele falou assim, Cláudio, eu preciso confiar incondicionalmente em Deus. Olha a pergunta. Eu preciso crer incondicionalmente em Deus. Eu tenho mesmo, a gente estava falando sobre aquele texto que Jesus fala, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me, sabe? Ele falou, eu preciso ir com tudo para cima disso. Eu falei, sim. O Evangelho é isso, é confiar cada vez menos em mim e confiar cada vez mais em Deus. E isso não acontece aqui domingo à noite, isso acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, quando chega boleto em casa, quando chega alguma coisa que desagrada, acontece o tempo todo. Eu preciso parar de questionar Deus quando as realidades à minha volta, elas nos questionam. Na verdade, é uma dúvida que pode estar surgindo ali e Deus está te perguntando nesse momento, diante desse sofrimento, desse problema, em quem você realmente crê. O que você precisa realmente? E Tiago, no versículo 6, ele vai na mesma direção, falando assim, não pense tal homem... Tiago, capítulo 1, versículos 7 a 8, ele diz assim, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Sabe o que o Tiago está falando? Que Deus não abençoa a gente instável. Nós fazemos Deus de moeda de troca. Se o Senhor fizer do jeito que eu quero, eu estou contigo. Se o Senhor não fizer do jeito que eu quero, eu vou escolher outras coisas que possam me satisfazer. Isso é autonomia, isso é pecado.
Isso é idolatria. Como é que Deus vai abençoar uma mente instável? Gente, essa semana, na minha loucura teológica, eu estava explicando para uma pessoa lá aquele texto de Romanos 8, que Deus escolheu Isaac, e não, eu sempre confundo, viu? Isaac e não escolheu Ismael, né? Isaac que é da promessa, estou certo? Os irmãos aí, não errei os irmãos não, professores das casas das crianças. Aí o pessoal fica discutindo, poxa, mas Deus é injusto, porque ele amou Isaac. Aliás, Paulo levanta essa questão, né? Só que a gente coloca no nosso contexto de hoje, gente. Pensem, Bíblia responde a Bíblia. Se a Bíblia não responder a Bíblia, não serve. Pensem. Fala assim, aí a pessoa vem falar assim, viu? Mas Deus ama Isaac? Ah, então esse Deus é um Deus injusto, por que ele não amou Israel? Para que Deus chamou Abraão? Vamos voltar um pouquinho. Para que Deus chamou Abraão? Através de ti abençoarei muitas nações. Se Isaac fizer o papel dele bem feito, Ismael é abençoado. Entende quem é Deus. Ele não está falando de preferência. Ele está falando de quem é a responsabilidade. A responsabilidade é daquele que tem a promessa. Na luz da vida das pessoas, as pessoas se convertem ao Senhor. Uma pessoa que tem mente dividida, será que, poxa, se ele é bonzinho com Isaac, ele não é bonzinho com Abraão? Não consegue entender isso. É só aqueles que oram, que abandonam seus ídolos e que escolhem viver no viés do reino de Deus. Como Deus vai abençoar quem tem mente dividida? É impossível isso. Em último lugar, se eu quiser ser forte diante das dúvidas, eu preciso crer em quem me chamou. Eu preciso crer em quem me chamou. Gideão era um cara normal, que nem eu, que nem você. Deus chamou, apareceu o anjo para Gideão, resumindo bem o começo da história, porque Gideão vai duvidando até o final. Fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, amanhã o Senhor volta aqui. Primeira coisa que ele fez. Aí Deus fala assim, vai lá, pega uns animais, a gente vai sacrificar aqui, e você vai ver que eu vou estar aqui. Aí dormiu, deve ter dormido pensando nos problemas, como a gente faz. Chegou no dia seguinte lá, bom, vou pagar para ver, né? Se for Deus mesmo, pelo menos eu estou no lucro. Aí chegou lá com os animaizinhos, sacrificaram, e Deus sacrifica os animais. Aí Gideão fala, poxa, é Deus mesmo. Não é isso que a gente faz com Deus? A gente pede, espera, cria expectativas, aí a gente fica assim, mas será que é Deus? Será que isso é a voz de Deus mesmo que está falando comigo? Ou é coisa da minha cabeça? Aí daqui a pouco Deus falou assim, Gideão, agora você sabe que sou eu? Vamos fazer o seguinte, eu preciso que você batalhe lá para mim, porque você é o juiz que vai julgar no meu nome e libertar Israel do problema que Israel se meteu, porque a gente se mete no problema e acha que Deus tem que nos tirar do problema. Aí Gideão falou, mas Senhor, eu sou um homem pequeno, olha o tamanho da minha família, essa família aqui não dá nem para chamar de família do Senhor, cheio de problema, irmão briga com irmão, filho, irmã, separa, tem 3 pais de 2 mães. Aí Deus vira para Gideão e fala assim, Gideão pergunta, Senhor, respondeu, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. E Deus chega para Gideão e fala assim, eu estarei com você. E você vai derrotar, sim, os medianitas, como se fosse um só homem. Mas não é por causa de você, Gideão. É porque eu estarei com você. É só por isso que você vai ganhar. E Gideão ainda duvidou, quem conhece o texto, fala assim, mas se é verdade mesmo, vou fazer o seguinte, vou botar um tapete desse aqui no chão, aí amanhã eu volto. Se tiver tudo chovendo, tudo molhado com a chuva, com o orvalho da noite, perdão, e aqui estiver seco, aí eu acredito que é para eu fazer mesmo. Aí chegou no dia seguinte, estava lá, tudo molhado e o tapete seco. Aí Gideão olhou para o tapete, mas pera aí, não é isso que a gente faz com Deus? Deus chamou a gente, está falando aqui hoje,
eu estarei com você. E ponto final. Ora, abandona seus ídolos, desafia aquilo que tem questionado a sua fé, e crê em quem te chamou. Eu estarei com vocês. Essa é a promessa de Jesus. Eu estarei com vocês todos os dias até a minha volta. É assim que a gente vence a dúvida. Não é questionando Deus, é confiando em quem chamou. Eu estarei com vocês. Amanhã é segunda-feira, você acordou, pensou nos problemas, lembre-se de Deus falando no seu ouvido: eu estarei com vocês. A semana passou, chegou aquela quinta-feira brava, não aconteceu nada do que você esperava, lembre-se de Deus falando: eu estarei com vocês. Porque o lobo que você mais alimenta é aquele que comanda. Por isso, como que eu lido com a dúvida? Bom, ora. E aqui não estou fazendo uso de clichê, a hora que melhora, não. Talvez se eu fosse mudar esse clichê hoje em dia, eu falaria: ora para Deus te dar confiança nele. Não vou dizer que vai melhorar, mas eu tenho que confiar em quem me chamou. Ora. Mas quem garante que vai melhorar? Ninguém, a Bíblia não garante que vai melhorar nada. Aliás, tem hora que ela fala que só piora. Mas ela fala assim: esteja satisfeito pelas suas tribulações. Porque Deus está contigo. Deus está falando para você essa noite: eu estarei contigo. Ora. Abandona o que divide a sua mente. Está na hora da gente retomar. Por favor, vou dar uma dos nossos irmãos lá, mais fogo na canela. Toma posse da bênção, irmão. Agarra o que é seu. A aliança é tua. E o mais interessante das alianças que Deus faz conosco, que quem sela a aliança paga o preço. E desde Abraão, Gênesis 15, quem vem selando alianças com a gente é Deus, porque se a gente selar alguma aliança com Deus, a gente abandona o tempo todo. Ele selou a aliança na cruz, pagou o preço. Pega que é seu. Pela graça sois salvo. Isso não é fruto de obras. Isso é dom de Deus. Pega que é seu. É seu. E abandona. E questiona o que tem passado na sua cabeça, viu? Questiona mesmo. Quando alguma coisa fala assim, algo, eu não sei nem que exemplo dá para usar agora, mas quando alguma coisa te fizer questionar a presença de Deus, a existência de Deus, o amor de Deus pela sua vida, para um pouquinho e pensa: de onde está vindo esse pensamento? De onde está vindo esse negócio? Que valores estão alimentando isso? Para um pouquinho. Porque não há, gravem o que eu vou falar e vou repetir, já falei isso aqui mês passado, não há sabedoria no mundo que não seja reativa à presença de Deus. O único conhecimento ativo do mundo é o conhecimento que Deus gerou quando criou todas as coisas. Tudo o que a gente constrói, elabora e monta é reação. É reação. Deus criou a gravidade, mas a gente deu nome à gravidade porque Ele criou antes a gravidade. Se não tivesse criado, a gente não dava nome. É assim que funciona. Então para e pensa a respeito de todas as coisas que tem feito você questionar o amor de Deus pela sua vida. Jesus morreu na cruz por isso. Para de questionar. Não é fácil, mas para. E em último lugar, perdi até meu negocinho aqui. Tenha fé em Jesus, mais do que em você mesmo. Tenha fé em Jesus mais do que em você mesmo. Cuidado com as suas crenças. Cuidado com aquilo que você afirma. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o lobo que você está alimentando.
Cuidado. Pare e pensa. Quer ser forte diante das dúvidas? Ora. Ora, mas ora muito. Abandona o que está fazendo você pensar diferente do Evangelho do Reino. Desafie o que você pensa. E vai em frente. Como a turma diz aí, só vai. Porque Deus falou, eu estou com você. Vamos orar?